acredito que todo o seu acervo de currículo não precisa ser apresentado. Acho que você é um amigo da gastroenterologia nacional. Assim que a gente faz no NAFAD, trazer amigos para que vocês consigam agregar junto conosco e compartilhar dessa generosidade científica. Muito obrigado por aceitar esse desafio. Obrigado, Fábio. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui realmente quanto mais com essas companhias que a gente vai ter para debater um assunto que é muito interessante no nosso dia a dia e vem surgindo nos últimos 2 anos muitas novidades na síndrome do intestino irritável, especialmente no conhecimento da fisiopatologia. E isso vem sendo aplicado para a terapêutica. Eu acho que esse é o momento que a gente tem para ficar atento para aquilo e a gente vai levantar alguns pontos que eu acho que vão atiçar a nossa curiosidade em termos de terapêutica, em termos de repensar a terapêutica que a gente vinha praticando até hoje. Vamos colocar o primeiro slide. Primeiro slide. Esse é meu conflito de interesses. Bem, desde a década de 70, quando a gente já tinha acesso a vários a gente já tinha acesso a vários métodos diagnósticos, como endoscopia, ultrassom, tomografia, já era claro para as pessoas que o tubo digestivo era um pouco diferente. A gente tinha muito sintoma e a gente não conseguia encontrar as lesões que justificassem esses sintomas. E aí, o grupo de Manning, lá por volta de 78, começou realmente a estudar as chamadas doenças funcionais do trato gastrointestinal, até que em 1988, no Congresso Mundial de Roma, se juntou um grupo e resolveu estudar as doenças funcionais. Capitaneado pelo Douglas Drossman, eles montaram o Grupo de Roma. E ao longo dessas décadas, eles vêm desenvolvendo o conhecimento das doenças funcionais. Dentro do intestino, do grupo de intestino, que são os 6 grupos dos adultos que a gente tem, o grupo de intestino, a gente tem, então, a síndrome do intestino irritável. E o primeiro momento, ele focou exatamente em tentar definir o que era a doença. Então, hoje a gente sabe muito bem que a síndrome do intestino irritável é uma dor abdominal recorrente, e esse recorrente tem que ser com uma frequência de aproximadamente pelo menos uma vez por semana, associada a 2 dos seguintes fatores. Primeiro, essa dor deve estar relacionada com a defecação. No primeiro momento ela tinha que melhorar, depois a gente viu que qualquer relação melhora ou piora com a evacuação, ela serviria como critério, e uma alteração na frequência e na alteração da forma ou aparência das fezes. Por que essa segunda característica? Porque muitas vezes o paciente evacua todo dia e a escala de Bristol vem mostrar que se ele tem o tipo 1, ele tem uma constipação. Se ele tem o tipo 7, ele vai ter uma diarreia. Então não é só a frequência, mas também a aparência das fezes. E aí esse quadro é um quadro bastante feliz do Grupo de Roma, que ele separa. Se você não tem dor do lado esquerdo e você tem diarreia funcional. Se você não tem dor, mas tem constipação funcional, e a partir do momento que você tem a dor com alteração do ritmo intestinal, você passa a ter uma síndrome do intestino irritável na sua forma constipativa ou diarreica. E ganhou força nesse último consenso de Roma exatamente a inchaço e distensão, que a gente colocava muito junto com outras doenças funcionais, e hoje a gente sabe que se isso predomina, ele é inchaço ou distensão funcional. Por que isso é importante? Porque essas doenças têm fisiopatologias diferentes e tratamentos diferentes. Então, é sempre importante a gente conseguir definir. Eu vejo sempre uma pessoa estressada, tem diarreia, as pessoas já taxam de síndrome do intestino irritável, mas a pessoa não tem dor. Então, essa classificação é realmente uma classificação que tem a sua importância. E o Grupo de Roma sempre reforçou como é fundamental que a gente faça o diagnóstico por inclusão, porque havia a percepção de que era uma doença por exclusão, era uma doença psicossomática, era uma doença que era difícil fazer o diagnóstico e que era muito difícil a gente conseguir fechar isso sem ter uma grande quantidade de exames. Na verdade, aquela história clínica do Grupo de Roma, talvez ela possa ser um pouquinho esmiuçada para ver realmente qual é a relação da dor com o hábito intestinal. Como é que foi o início dos sintomas? Foi algum período de estresse? Foi alguma gastroenterite? Foi depois do uso de algum antibiótico? Tem relação com algum momento de vida, por exemplo, alguma perda muito grande? Geralmente é uma diarreia mais matinal ou talvez pós-prandial, ela é mais intermitente. Então, se você pega um paciente que evacua o dia inteiro ou evacua durante a noite com diarreia, com dor,
talvez chame a atenção para não ser uma doença funcional, né? Você tem também várias comorbidades, principalmente comorbidades psicológicas, mas isso não é uma condição sine qua non, ou seja, o paciente não precisa ter uma condição psicológica, né, um estresse ou uma ansiedade, para dizer que aquilo é uma síndrome do intestino irritável. Outro fato importante é que os exames complementares têm que ser básicos. O guideline britânico do ano passado mostrou que se você tiver um hemograma, uma proteína C reativa, um VHS para ver atividade inflamatória, uma sorologia para doença celíaca ou calprotectina na forma diarreica, tá? Isso pode ajudar a diferenciar de doença inflamatória intestinal. O Mauro vai comentar depois, quando ele estiver conversando com a gente, como é que se diferencia isso de uma paciente jovem, por exemplo. Há uma insistência muito grande nas colonoscopias. A colonoscopia só tem papel ou quando você está fazendo uma rotina para prospecção de câncer coloretal, quando o paciente tem acima de 45 anos atualmente, ou quando você tem uma suspeita de uma colite microscópica, por exemplo, uma mulher de 50 anos tem diarreia noturna, foi depois do uso de alguma medicação, diarreia persistente, ou, naturalmente, se a investigação básica da síndrome do intestino irritável na forma diarreica mostrar um aumento da calprotectina. Não está no guideline, mas eu acho que vale a pena a gente fazer um TSH para ver, afinal, mulher jovem com diarreia ou constipação pode ter algumas alterações tiroidianas, dependendo de onde você tiver um parasitológico, um tratamento empírico que seja para as doenças parasitológicas aqui no nosso país, e até mesmo aquelas intolerâncias alimentares, quando você tem uma relação dos sintomas com algum tipo de alimento. Uma outra percepção que eu vejo é que as pessoas, às vezes, ficam tratando como síndrome do intestino irritável, a pessoa vem tendo, por exemplo, sangramento, emagrecimento, ou tipicamente um sintoma que começaram depois dos 50 anos de idade, uma história familiar de câncer, aqueles sintomas que acordam o paciente não chegam a ser sinal de alarme, mas a gente fica um pouco mais atento para esses casos. Então, com um organograma tão simples quanto esse, você já pode começar o tratamento e, naturalmente, você não manda o paciente embora. Você pede para ele voltar em 3, 6 semanas e, se ele tiver uma melhora clínica, você pode aceitar esse diagnóstico. Entendam, o diagnóstico clínico da síndrome do intestino irritável, ele tem um valor preditivo positivo de 97% nos próximos 27 anos. A gente não tá, isso é um valor preditivo positivo melhor do que qualquer exame complementar. Então, a clínica tem um grande valor. Esse trabalho saiu publicado no ano passado e eu achei muito interessante porque eu acho que ele bate um pouco com a nossa realidade. A gente viu que, apesar de ter uma alta prevalência síndrome do intestino irritável, as doenças funcionais como um todo, elas são insuficientemente ensinadas e subrepresentadas. Eu sou professor da UERJ e quando eu voltei do doutorado de São Paulo, eu estava vendo o nosso currículo e a gente tinha tudo quanto é a doença que a gente vai classificar de orgânica, e a gente vai ver que essa é mais uma doença orgânica, mas havia muito pouco de doença funcional. E os formandos da Universidade Britânica, eles não tinham confiança nem no diagnóstico, nem no manejo das doenças funcionais. Eles não sabiam fazer ou comunicar o diagnóstico de doença funcional, como fazer isso, iniciar ou titular o uso de neuromodulador, que também é uma barreira grande entre os gastroenterologistas. A gente fica protelando uma droga que tem um efeito muito bom, especialmente se você tem que fazer uma segunda linha de tratamento. E, curiosamente, eles ficavam frustrados ou esgotados com a doença funcional. Eu te pergunto, isso no ambulatório nosso de gastro, quando chega o paciente com uma pedra na vesícula com cólica, quando chega uma diverticulite, até mesmo doença inflamatória intestinal, que não seja aquelas mais complexas, a gente fica muito mais à vontade, às vezes, de tratar, porque é uma coisa que parece mais objetiva do que aquele paciente que vem com dor, com gases, com má digestão, e você não sabe bem quanto tempo que você vai desenvolver e como é que você vai tratar esse paciente, como é que vai ser o sucesso do seu tratamento. Então, próximo... eu faria 2 perguntas aqui para saber como é que é a impressão de vocês, ou se essa impressão só minha. Você acha que a sua formação para doenças do eixo intestino-cérebro, ela foi adequada e você se sente confortável a atendê-las quando chega uma distensão, você sabe bem a rotina, uma síndrome do intestino irritável, uma dispepsia funcional, mesmo naqueles casos que são de difícil manejo, mais resistentes? E a segunda pergunta que vai entrar é quando você atende aquelas doenças do eixo intestino-cérebro, né? Agora eu te diria até intestino, microbiota, cérebro. Você considera que esse paciente é como qualquer outro que tenha qualquer doença orgânica, uma doença de refluxo, uma diverticulite, uma colitíase, ou você tem a percepção que esse paciente é mais complexo, mais desgastante que os demais e você passa a ter um desejo de que não fosse esse paciente? Vamos votar para a gente ver como é que é a impressão da população.